E pessoal, vou mostrar aqui essa ferramenta, o Visage Process Modeler, para ajudar um pouco vocês aí no trabalho. É uma ferramenta bem simples, bem intuitiva. Primeiro criar um modelo em branco para a gente começar a trabalhar, tá? Ele possui aqui uma barra de ferramentas. A gente não vai utilizar muito ela, mas tem umas coisas interessantes. No formatar aqui a gente encontra uma forma de a gente alinhar os elementos, a gente distribuir os elementos de forma igual pela tela, tá? Isso é bom para a gente arrumar o trabalho no final. A gente pode aqui publicar, né, para o Word, PDF, Web, exportar e importar. A gente pode exportar, por exemplo, como imagem, como arquivo do vídeo, importar arquivos, tá? Enfim, e do lado esquerdo aqui a gente tem a palheta, onde a gente encontra os elementos que a gente vai precisar para construir nosso diagrama, tá? Então a gente tem aqui elementos de fluxo, de dados, artefatos, swim lanes e conectores. A gente vai utilizar aqui os que a gente viu em sala de aula. Aí, a utilização, como eu falei, é muito simples. Tá? A gente vai, sempre que quiser adicionar um novo elemento, a gente vai dar a gente vai clicar em cima do elemento e arrastar ele aqui para dentro. Quando a gente cria um novo projeto, né? Já começa com uma pool, tá? Com o nome do processo. Os elementos que a gente coloca aqui, todos eles, quando a gente dá dois cliques, eles permitem a gente editar o nome. Então a gente já insere o nome no elemento. Tá, aqui embaixo na swim lane a gente tem a pool e a lane, né? Como eu falei, quando você inicia um novo projeto, já coloca uma lane, desculpa, uma pool, e aqui dentro você pode inserir as lanes, somente também arrastando e soltando aqui dentro. Você pode aqui redimensionar. É uma ferramenta bem simples de usar, né? Bem fácil, intuitiva. Bem, dentro aqui das lentes a gente vai, né, construir nosso diagrama. Dois cliques aqui para você edita o nome, tá? Enfim, aí a gente coloca dentro das lanes os nossos elementos, tá? Então, sempre clicando e arrastando eles para dentro das lanes. Existem duas formas de a gente ir construindo o diagrama. O primeiro é esse que eu falei. Em cada elemento a gente vai clicar e arrastar para dentro. Tá? Então, se eu quero ligar dois elementos, eu venho aqui no conector de fluxo, coloco aqui, a gente vai criando nossa sequência. Aí, nesse caso aqui, a gente vai dando um trabalhinho a mais, porque a gente vai colocando inclusive os conectores. Uma outra forma que é mais simples, né, que ajuda a gente a fazer essa tarefa, é que em cada elemento, quando você clica nele, ele aparece os outros elementos possíveis, né, que podem ser os próximos elementos a serem incluídos. Então, por exemplo, nessa atividade aqui, posso incluir outra atividade, um gateway, um evento intermediário, evento fim, dados ou anotações. Então, quando eu faço isso, é a mesma coisa, eu clico e arrasto. Ele automaticamente já cria o fluxo para mim. Então, isso facilita
Isso era mais rápido aqui, mais ágil, para a gente desenvolver, a gente fazer o nosso diagrama. Bem, essa é a dica inicial de como a gente vai inserir os elementos. Agora a gente viu em sala que existem vários tipos de elementos. Né? Para cada elemento existem vários tipos. Tá? Tudo que a gente for fazer com relação a isso, a mudar tipo, alterar, a gente vai fazer com o botão direito do mouse. Tá? Então, eu vou clicar no elemento com o botão direito. Aí eu posso editar o texto dele, né? Recortar, copiar, redefinir o tamanho, inserir algum anexo. E aqui, ó, alterar o tipo de evento. Então pode ser um evento de início, timer, mensagem, sinal, adicional, paralelo, múltiplo, múltiplo. Então é aqui que eu vou fazer essa alteração de tipo. Tá? Eu posso anexar também arquivos. Né? Então, por exemplo, uma tarefa. Vamos supor que eu precise aqui produzir, né? Seja uma produção fabril, por exemplo. Então eu coloco aqui produzir e posso, por exemplo, inserir aqui manuais, né? Manuais de máquinas, manuais da própria produção. Tá? Então é só anexar um arquivo e vai ficar anexada essa tarefa para depois outras pessoas poderem visualizar. Então já vimos aqui, por exemplo, o tipo de evento. Tá? A gente tem aqui o subprocesso, ele tem uma outra forma também da gente de nós inserirmos ele aqui no diagrama. Tá? Seria o mesmo processo, né? A gente arrastar ou da gente criar ele após a gente cria um elemento, né, e arrasta uma tarefa posterior. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, produzir, né, enquanto é uma tarefa que pode incluir, depois a gente pode querer transformá-la num subprocesso. Né? E como a gente faz isso? Então a gente pode primeiro modelar como se fosse uma tarefa, né, e se no futuro tiver necessidade de transformar num subprocesso, eu também clico com o botão direito e venho aqui na opção transformar em subprocesso. Então o subprocesso ele tem essas duas alternativas, ou eu arrasto ele daqui, ou crio uma atividade e depois transformo a atividade em subprocesso. Lembrando que o subprocesso, depois de criado, ele não pode mais se transformar numa atividade. Tá? Então, só cria um subprocesso quando tiverem certeza que aquilo realmente será um subprocesso. Ok? Bem, vou continuar aqui vendo as características de cada elemento. Então, por exemplo, uma tarefa, também clicando com o botão direito, a gente consegue definir algumas coisas, algumas características da tarefa. Né? Primeiro, o tipo de loop, se é um loop padrão, né, aquela que vai ser executada, essa tarefa vai ser executada várias vezes, ou se é de múltipla instância, né, se ela será executada várias vezes ao mesmo tempo, né, se existe mais de uma tarefa dessa tarefa sendo repetida ao mesmo tempo. Então, mesma coisa, quando a gente escolhe, automaticamente já cria o símbolo aqui pra gente, né, ou loop padrão ou múltipla instâncias. Tá? Os tipos de tarefa foi o que a gente também falou em sala, né? Usuário, serviço, receber tarefa, envio de tarefa, script, manual. Então, que tipo de tarefa é essa? Tá? Só para lembrar que no trabalho eu não vou cobrar isso, tá? Mas pode ser importante a gente utilizar isso, até, por exemplo, se eu tenho uma modelagem sendo feita, onde o sistema precisa enviar um relatório automaticamente, né, para alguém, eu modelando isso aqui no BPMN, o analista depois, quando for analisar o processo, né, para criar um sistema ou alterar o sistema, ele vai saber que aquele processo, aquele relatório, o sistema precisa ser enviado automaticamente. Né? Então eu venho aqui, coloco como serviço. Então
Isso facilita depois, principalmente na área de vocês, né, na área que o analista for pegar os processos, ele vai verificar que aquele processo precisa ser feito manualmente, né, então precisa ter intervenção do usuário, ou precisa ser feito pelo sistema automaticamente, tá bom? E tem o anexar evento, né? Esse anexar evento a gente vai criar aqueles eventos que são interrupt ou não interrupt, né? Então, por exemplo, a gente vai criar anexar um evento timer. Então ele fica aqui grudado aqui na tarefa, né? E a gente, por exemplo, vai colocar um tempo. Gente, quando a gente clicar nos conectores também a gente consegue escrever, né? Inclusive nos conectores, né? Então se a gente quer dar alguma explicação no conector, só dá 2 cliques e a gente consegue editar. Então, depois de 3 dias, essa tarefa para de ser executada e continua o fluxo. Tá? Ou eu posso ter esse evento como não interrupt. Eu clico com o botão direito no evento, coloco não interrupt e vai criar aqui a linha tracejada. Então depois de 3 dias ele vai continuar fazendo e a tarefa vai continuar sendo executada. Tá? Então isso também é o que é possível em tarefas. Temos eventos, né? Como eu falei do início, o evento tanto de início como intermediário como de fim. A única opção que ele dá é o tipo, né? Para a gente escolher se é de timer, mensagem, se é condicional. Tá? E temos o gateway. O gateway, quando a gente coloca o gateway, ele vem esse gateway exclusivo. Lembra que eu falei que o gateway exclusivo ele pode ser assim, né, sem nada dentro, ou com um X. O Visage ele dá a opção da gente escolher, né, quando vem exibir marcador. Então ele vai criar esse X aqui dentro. Tá? Então isso aí, tanto um quanto o outro, está certo. Tá? Em outros tipos, obviamente a gente não consegue tirar esse marcador. Então quando a gente tem, por exemplo, gateway paralelo, a gente não tem mais essa opção de não mostrar o marcador. Né? Só no caso do gateway exclusivo que a gente pode ser, que o gateway pode ser vazado ou com o X. Então aí é aqui a mesma coisa, a gente escolhe os tipos. Né? A partir daqui a gente também pode criando o fluxo sempre da mesma forma, pessoal. Clicando no elemento e escolhendo qual é o próximo elemento. Tá? E aí ele vai criando automaticamente para a gente o fluxo. Bem, temos aqui a opção dos dados, que é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar lá se é uma collection, né? Vocês têm vários dados do mesmo tipo. Né? Então, no geral, a gente vai trabalhar sempre assim, inserir elemento, né? E sempre uma coleção de dados, a gente não tem nenhuma opção extra. A gente vai sempre arrastar o documento, o elemento, tá? E escolher o tipo. Um recurso legal, que não dei sala, é o grupo. A gente pode agrupar elementos. Tá? Para que serve isso? Primeiro, para a gente visualmente ter essa opção aqui de destacar alguns elementos, tá? E aí eu poderia dizer por que eu estou destacando. Então seriam qualquer motivo, né? Tarefas estratégicas, né? E aí ele mostra aqui para mim, separa visualmente, eu consigo ver que é uma parte separada. Tá? E aí depois que os elementos estão lá dentro, né, eu consigo mover todos eles de uma vez só. Então, eu vou sempre trabalhar com eles, mexendo no grupo, eu mexo com todos. Tá? Mesma coisa, excluir grupo. Tá? Se eu quero
escolhi um grupo, eu só mexo no grupo, deleto, ele vai me perguntar se eu quero excluir só o grupo, eu digo não. Se eu quero excluir todos os elementos que estão dentro do grupo, eu digo sim. Tá? Tem um outro artefato aqui de anotação, né? Se você vai fazer alguma anotação, explicar alguma coisa, deixar alguma coisa anotado para um próximo usuário, eu deixo anotado aqui. É um artefato bastante interessante. Uma coisa com relação ao subprocesso, como a gente faz agora para editar subprocessos? Com o botão direito a gente tem a opção de editar subprocesso. Ao clicar nessa opção, ele me abre uma outra pastinha aqui, né, com o nome do subprocesso que eu estou editando. Então aqui dentro do subprocesso eu faço uma modelagem normal. Bem, esse é o meu subprocesso editado. Volto para o diagrama, né, ele pode estar nessa opção aqui, ou eu posso expandir. Aqui com o botão direito, expandir. Quando eu expando, ele me dá justamente aquilo que eu fiz aqui daqui dentro da minha edição. Tá? Então eu altero lá e ele automaticamente já vai alterando aqui. Né? Ou eu posso retrair para deixar ele no formato normal. No subprocesso, eu tenho outras características. Né? Então tem aqui o tipo, né? Se ele é doc, né? Que já vai criando ali para mim. Se é um processo, subprocesso em loop, né? Que tipo de loop, se é padrão, se é de múltipla instância. Posso também anexar evento. E tem o tipo de subprocesso. É um processo que será reutilizável. Tá? E também tem a opção do evento, desculpa, o subprocesso ser um evento. Tá? Então lembra aquele nosso exemplo de sala de aula que é o motor superaquecido. Né? Então posso criar aqui um subprocesso de evento. Tá? Esse subprocesso de evento, lembra que eu comentei que ele não tem evento início. Tá? Ele vai ser sempre utilizado como evento intermediário. Tá? Bem, aqui ele está como subprocesso que eu não dei nenhum nome. Né? Então, se eu der algum nome para ele aqui, automaticamente ele já muda aqui também. Gente, esse é uma explicação bem rápida e simples. O Visage ele é muito simples. Tá? Eu espero que ajude aí vocês no trabalho. Eu vou também deixar outros vídeos aqui com alguns exercícios corrigidos, tá? Explicando o exercício. Espero que isso auxilie vocês aí. Abraço.